Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos nas leituras de hoje um paralelo interessante para nos ajudar no nosso processo de crescimento espiritual. Afinal, é aquilo que nós buscamos todos os dias, ser melhor do que ontem, crescer espiritualmente, pessoas melhores, mais próximas de Deus, mais generosas, e esse é um itinerário que buscamos, sempre iluminados pela palavra e fortalecidos pela Eucaristia, mas amparados pela comunidade que tem o mesmo desejo da busca pela santidade. Nesse paralelo, a primeira leitura nos traz, comecinho do livro de Juízes, um exemplo de infidelidade, e no Evangelho nós temos um exemplo de fidelidade fraquejada pelas limitações humanas, mas um desejo sincero de crescer espiritualmente. A primeira leitura, como disse, é o início do livro dos Juízes, e que faz brevemente um resumo da experiência do povo de Deus, do povo de Israel, até aquele momento. O centro da experiência do povo de Israel, que é o povo a qual pertencemos na atualidade do Cristo. O centro da experiência do povo de Israel foi a libertação na escravidão do Egito por meio de Moisés. Ali nós temos o centro da generosidade, do amparo de um Deus que olha para o clamor de um povo que sofria na escravidão, mas não fica indiferente. Deus enviou a Moisés, deu a Moisés a vocação de grande libertador do povo, e dessa forma caminhou pelo deserto durante 40 anos, motivado pela expectativa dada por Deus: eu vos darei uma nova terra, eu vos darei a libertação, eu vos darei uma experiência diferente. E o povo alcançou essa realidade, a terra prometida, Canaã. A primeira geração dos que chegaram à terra prometida foi conduzida por Josué, porque Moisés morreu bem antes de entrar na terra prometida. E vamos visualizar um pouco as dificuldades. Canaã, quando o povo de Israel ali chegou, não estava desabitada. Havia um povo com a sua cultura, com a sua religião e com os seus deuses que ali já moravam. A primeira geração, liderada por Josué, conseguiu administrar estas diferenças e viver a fidelidade a Deus, ao Deus único, a Javé, mesmo com uma cultura que vivia uma experiência religiosa muito diferente da do povo de Israel. O problema é que a segunda geração, aquela geração que não ouvia, que não passou pela experiência do deserto, que não visualizou a grandeza do Deus libertador, caiu na infidelidade, adorando a outros deuses. E o caminho de quem é infiel é sempre a destruição e a autodestruição. Isso acontece com todo mundo e com todo tipo de infidelidade. Quando somos infiéis aos nossos filhos, na conjugalidade, quando há infidelidade, quando somos infiéis nós padres ao nosso ministério, as irmãs à sua consagração, o destino final da infidelidade é a destruição. E aquele povo, alimentado pela força de Deus libertador, começou a perceber a ruína do seu projeto, porque abandonaram a Deus e foram atrás de Baal, dos outros deuses, das outras experiências religiosas. Por quê? Porque era mais fácil. O nosso Deus é um Deus exigente, o nosso Deus é um Deus ciumento, o nosso Deus é um Deus que espera a nossa participação. Era mais fácil buscar os outros deuses, era mais fácil buscar o paganismo, era mais fácil buscar aquilo que não exigia tanto como um único e verdadeiro Deus. Só que como o Senhor é sempre solícito às nossas dores, não nos abandona nas nossas infidelidades. E aqui nós temos o eixo da primeira leitura. Deus envia juízes, que são líderes carismáticos, cheios
da compreensão da vontade de Deus, para que organizem o povo novamente à fidelidade ao Senhor. Então, os juízes são enviados como resultado da infidelidade de um povo que ao longo da história disse a Deus sucessivos nãos. E é interessante, diante do nosso não a Deus, Ele nos envia a sua bondade. O Senhor poderia ter exterminado aquela comunidade, abandonado o seu povo, manifestado a sua ira pelo seu poder, mas não. O povo que vivia na infidelidade foi presenteado por Deus, que durante um longo tempo enviou vários juízes, líderes carismáticos, religiosos, para reorientar o povo. O Senhor sempre nos traz para o caminho certo, o Senhor sempre nos traz para o caminho da fidelidade. Esse é o primeiro cenário, dos erros e dos pecados daqueles que abandonaram a fé em Deus para buscar a outros deuses. Viveram a experiência da idolatria, pecado gravíssimo, que marca o Antigo Testamento. Idolatria é quando trocamos Deus por outros elementos, por outros deuses, por outras paixões, por outros amores. Agora no Evangelho nós temos um outro cenário, de um jovem que deseja ser fiel. Ele tanto deseja ser fiel, que ele vai atrás de Jesus e o chama de mestre. Quero parar um minutinho nesse elemento. Reconhecer a Jesus como mestre, significa colocar-se na condição de discípulo, de aluno, de aprendente. Porque eu insisto muito nisso, meus irmãos. Nós amamos ao Jesus libertador, nós buscamos ao Jesus do milagre, nós queremos o Jesus da libertação, mas nós não queremos o Cristo mestre, porque aceitar a Cristo como mestre significa colocar-se na escola de Jesus, aprender com Ele, ser exortado por Ele, reconhecer o erro, voltar atrás. É difícil ser aluno. Eu nunca deixei de ser aluno desde que eu entrei na escola. É difícil ser aluno, porque o aluno precisa ser solícito ao mestre, ouvi-lo, acolher o que ele está dizendo. Nós não queremos o Cristo mestre, eu quero o Cristo do milagre, vem e resolve. Não é esse o jeito que ele trabalha conosco. Voltemos ao Evangelho. Naquele momento, um jovem reconhece que Cristo é mestre, direciona-se a Ele e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação? Ou seja, enquanto no Antigo Testamento o povo foi infiel, fugindo da vontade de Deus, esse jovem não. Ele foi tão fiel que perguntou a Jesus: Senhor, eu quero ser bom, Senhor, eu quero ser correto, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, o que eu preciso de fazer? Eu paro aqui para a gente entender o ensinamento deste Evangelho. O Evangelho nos mostra que há uma graduação na nossa vida espiritual. Ninguém nasce santo. Às vezes a gente olha para o testemunho de um santo e pensa assim: nossa, que facilidade, Teresinha de Lisieux já nasceu marcada para a santidade. Coisa nenhuma. A santidade de Teresinha foi alcançada, buscada, construída. Olhamos para Santa Rita e pensamos que beleza, nasceu já com a coroa da santidade. Coisa nenhuma. A sua santidade foi construída passo a passo. E às vezes é aqui que nós pecamos. A gente quer ser perfeito de dia para a noite, e não queremos subir degrau por degrau num crescimento espiritual que nos leva aos níveis mais altos de santidade. É isso que esse jovem está fazendo. Senhor, eu primeiro quero alcançar a vida eterna. O que eu preciso? O bom mestre, o bom pedagogo começam com o elementar. A gente não aprende matemática pela fórmula de Bhaskara, a gente aprende com 1 mais 1 igual a 2. Jesus igualmente. Então ele diz: você quer alcançar a vida eterna? Muito simples, segue os mandamentos. Há quanto tempo que nós temos os mandamentos recebidos por Moisés lá no Monte Sinai? Segue os mandamentos.
É o primeiro passo a nós. Eu não posso querer ser santo se nem os mandamentos eu entendo. Eu não posso querer ser santo se nem os mandamentos eu sei. Primeiro passo. Só que esse é um bom jovem. É um jovem com um coração que deseja crescer. E ele diz para Jesus: Jesus, isso eu já faço. E aí vem a pergunta que nos incomoda. O jovem pergunta a Jesus: agora, se isso eu já faço, eu já estou no caminho do reino. Mas além do reino, Senhor Jesus, eu quero ser perfeito. Olha só, o jovem quer dar mais um passo na santidade. Porque às vezes a gente pensa assim: eu sou bom, está ótimo. Eu participo da igreja, está ótimo. Eu comungo aos domingos, está ótimo. E nós não temos audácia no nosso diálogo com Deus. Nós não somos audaciosos. Santa Teresinha novamente, como é bonito aquela menininha de Lisieux dizendo que ela queria ser missionária, sacerdotisa. Ela queria tudo. Tem um trecho nos seus escritos onde ela diz: quero tudo, porque ela entende que a santidade sempre pode extrapolar os limites da nossa fraqueza. Eu sou uma freirinha presa num Carmelo em Lisieux, mas mesmo assim eu quero ser sacerdote, missionária, eu quero alcançar os corações. É essa a inspiração desse jovem. Tudo bem, estou no caminho do reino, legal, mas eu quero mais. Eu quero a perfeição. E faz a pergunta a Jesus: mestre, e para eu alcançar a perfeição, do que eu preciso? Aí vem Jesus com a sua radicalidade, a radicalidade do amor, a radicalidade do amor ao próximo, e diz àquele jovem: meu filho, quer ser perfeito? Vai, vende o que você tem, doa aos pobres e me siga. Ou seja, quer ser perfeito? Doe-se ao outro em tudo aquilo que você é e possui. Esse é o segredo da santidade. Aí o final do evangelho diz que o jovem ficou muito triste, foi embora porque era muito rico. E nós, como gostamos de um mal feito, a gente fica só preso nesse pedaço. Ah, o jovem rico do evangelho é aquele que foi embora muito entristecido. Não, vamos olhar a parte boa. Foi um jovem que demonstrou a nós o caminho do crescimento espiritual. E qual que é o resumo da mensagem? A experiência da fidelidade a Deus, de um lado, passa pela vivência dos mandamentos, das orientações da igreja, daquilo que a fé católica me apresenta como tesouro de graças, mas a perfeição, ela exige mais. A perfeição me faz olhar para o outro. Então entendam, talvez olhar para o altar me leve para o reino. Mas se eu não olhar para o altar e olhar para o outro, a perfeição eu não vou chegar. A perfeição só é alcançada se o meu olhar para Deus for igualmente um olhar para o irmão. E esse olhar para o irmão fazer da minha vida uma constante doação, uma constante entrega, uma constante busca pela verdadeira santidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você já é bom, seja ótimo. Se você já é ótimo, seja excelente. Se você já é excelente, seja santo, na consciência que a santidade, grau máximo do nosso crescimento espiritual, somente pode ser alcançado por um coração que entende-se pobre e por uma vida que aceita acolher de forma despojada aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem, aqueles que estão ao nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.